A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todo mundo bem? Terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se. E como eu sempre faço questão de dizer, inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? E aí, como é que estão todos vocês ainda nesse período de isolamento? Espero que estejam todos bem. E como eu tenho dito aqui, aproveita este teu tempo disponível, aproveita o teu tempo para mergulhar definitivamente no conhecimento da verdade. Por que eu falo assim, mergulhar no conhecimento da verdade? Porque quando nós olhamos para o testamento de Jesus Cristo, ou, entre aspas, o Novo Testamento, nós vemos a verdade do que somos, que vivemos hoje. Por quê? Porque nós somos a geração pós-morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos a mensagem pós-mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, ela nos traz algo totalmente diferente daquilo que é pregado nas igrejas hoje em dia, para o próprio benefício de homens, para tentar escravizar o povo, para tentar fazer no povo uma lavagem cerebral que tira o povo verdadeiramente do caminho que Jesus Cristo nos propõe, que é o caminho, a verdade e a vida. E quando você começa a entender a diferença entre a antiga aliança e o testamento de Jesus Cristo, você começa a perceber que Jesus ele era tão simples que nos deixou mensagens simples, que muitas vezes são distorcidas pelo homem para benefício próprio. E nós vemos hoje tantos homens se beneficiando com o Evangelho. Eu tenho o hábito de dizer assim, até não fiquem horrorizados, que o nome Jesus Cristo, o nome de Jesus, ele tem um valor financeiro muito grande. Jesus é realmente um nome que é capaz de trazer recursos financeiros para as pessoas que usam o nome dele para benefício próprio, né? Então eu quero dizer que é com muita alegria que essa visão da graça, eu espero que seja dada a todos vocês, como foi dado a mim e outros pastores e outras pessoas que conseguem enxergar verdadeiramente a mensagem da cruz nos dias atuais, a mensagem da cruz no nosso viver, a mensagem da cruz e do amor de Jesus Cristo, que foi dado em morte de cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos a esperança da vida eterna. Amém? Então hoje eu quero trazer inclusive um texto que vai falar justamente sobre algo que a gente escuta falar, né? Só que fica essa questão, e eu quero trazer essa questão para vocês. O tema hoje é ser ou não ser circuncidado. Amém? E eu quero começar lendo Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 2 ao versículo 6, com algumas pequenas pausas para explicar alguns textos. Amém? Então vamos lá, abra aí sua Bíblia se você tiver com ela aí do seu ladinho. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 2, eu vou ler agora. Amém? Perdão. Prestem atenção. Olha só, prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Amém? O que Paulo está dizendo aqui? Olha, se vocês forem circuncidados para seguir a lei, para seguir os costumes da antiga aliança, do que vai ter valido, do que vai ter, como vai ser representativo aquilo como que vai ser a mensagem da cruz para nós? Como? Não vai valer de nada. Porque se vocês querem viver, se circuncidar, então tipo assim, para que viver a mensagem da cruz? Amém? Mas vamos lá. No versículo 3 diz assim, volta a dizer, Paulo falando, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Então o que Paulo está dizendo aqui? Eu vou continuar lendo, versículo 4. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Gente, eu fico inconformado, porque quando nós lemos a palavra aqui no testamento de Jesus Cristo, de Mateus Apocalipse, eu quero perguntar para você, como não
entender aquilo que está escrito aqui, por exemplo, o que Paulo nos falou aqui através da palavra. Olha só, primeiro, todo aquele que se deixa circuncidado deve obedecer toda a lei. Então, até fiz uma anotação aqui, preste atenção. Você que ainda crê que as leis da antiga aliança regem sua vida, vá pregar a lei então. Só que não esqueça, para pregar a lei, procure um médico e seja circuncidado. Porque só se você for circuncidado, você estará servindo lá a antiga aliança. Você só poderá seguir as leis lá da antiga aliança, a lei, os mandamentos, se você for circuncidado. Então, se você aí, pastor, presbítero, diácono, líder, quem quer que seja, membro, que quer continuar pregando a antiga aliança e não olhando para Jesus Cristo, vai lá, procura um médico. Eu não sei qual é o especialista que vê isso, mas seja circuncidado, porque só assim você vai estar verdadeiramente vivendo aquilo que você prega, que é a lei. Eu não quero, eu quero viver o testamento de Jesus Cristo. Mas enfim, seguindo. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Então quer dizer, nós vamos esperar pela fé a justiça que Deus, o Pai, nos deu. E não pela circuncisão e muito menos pelo cumprimento da lei, que já não faz parte do nosso viver. Versículo 6. Pois em Cristo Jesus, olha só, como a palavra é muito simples, não sei na sua Bíblia, mas olha só. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Gente, quando eu pego para falar e chamar a atenção de vocês, é para que vocês estejam atentos a isso. Porque nós vamos hoje às igrejas, por exemplo, eu prego fora, né? Só agora nesse período que eu não estou viajando para pregar. E porque também, como eu vim para o Brasil, eu me casei, eu resolvi dar um tempo nas viagens. Mas nós vamos às igrejas e nós vemos muito uma confusão assim. De repente a pessoa começa a pregar o testamento de Jesus Cristo, depois vai lá na antiga aliança, ou ao contrário, vai na antiga aliança, volta para o testamento e mistura Jesus com a antiga aliança, e a antiga aliança vem para o testamento. Peraí. E dá tanta importância para aquilo que é a antiga aliança, que a antiga aliança foi para o judeu. Tanto que esses dias eu gravei um vídeo e chamei a atenção do povo. Se a gente for ver, o Deus da antiga aliança, que não é Deus o Pai, ele elegeu apenas um povo, o povo de Israel. Só que o pessoal se esquece, e a gente vê muita gente hoje nas igrejas botando bandeira de Israel, né, aqui nos ombros, colocando bandeira de Israel na igreja, falando, né, de Israel, terra santa, mas esquece o seguinte: o povo judeu, é o povo que não aceitou Jesus Cristo como Filho de Deus, não aceitou Jesus como Deus. E a antiga aliança, toda ela foi pregada para o judeu. Por isso, o Deus lá da antiga aliança, ele elegeu Jerusalém, ele elegeu Israel. Só que Deus o Pai, revelado por Jesus Cristo, diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja só, voltando aqui para o tema do nosso devocional de hoje, quer continuar pregando a lei de Moisés, as leis de Moisés, a antiga aliança, justificando isso para o povo, para escravizar o povo na igreja? Pastor, presbítero, líder, põe a bandeira de Israel e vá ao médico se circuncidar. Porque de nada adianta
querer seguir a lei, porque do que vai ter tido razões para Jesus fazer o que fez por nós, para Deus o Pai dar o seu único Filho em favor de nós, para nos comprar das mentiras. E eu fico abismado quando eu fico lendo. Eu tenho aqui várias Bíblias, com várias traduções, Almeida ou qualquer que seja, e eu fico vendo todas as traduções e versões, e eu fico imaginando o quanto é difícil entender a mensagem da cruz. Mas aí eu tiro uma coisa que eu sempre falo para minha esposa, e falo para os pastores amigos meus, para os líderes amigos meus, e para aqueles que querem continuar vivendo a verdade, porque, gente, o arrebatamento está aí, Jesus está voltando, e se você não se apegar à verdade do Evangelho de Jesus Cristo, olha, eu que tive a graça de ter recebido a visão da graça, de poder ver a verdade, eu já não sei se eu serei salvo, não sei. Às vezes eu brinco com a minha esposa e falo assim, não, eu tenho certeza absoluta. Na verdade, eu posso até dizer de boca cheia assim, eu tenho certeza da minha salvação, sim. Porque eu sigo o caminho, verdade e vida que Jesus propôs, nos deixou com essa mensagem, e só aqueles que querem verdadeiramente viver com Ele vão seguir esse caminho. Porque senão é igual uma vez que eu preguei para os jovens assim, o Espírito Santo me deu essa mensagem. Muitos querem viver o atalho, a mentira e a morte, e não o caminho, a verdade e a vida que Jesus Cristo nos deixou aberto e escancarado. E aí eu fico vendo isso e fico pensando, como é que alguém pode pregar dízimo ainda? Como é que alguém pode pregar uma escravidão de que devolva para Deus aquilo que Deus te deu? No meu testemunho eu coloquei lá que eu vivi por 3 anos no terreiro de Umbanda. Eu fui combone, que é tipo um obreiro do terreiro, e lá as entidades sempre manifestavam lá seus interesses, e eu posso dizer claramente que o único que dá e pede de volta é o diabo. Então, tipo assim, como que alguém pode pregar em cima do púlpito assim, ó, devolva para Deus o que é de Deus, ou dai a César o que é de César? É só você ler lá o texto. Jesus pediu para o povo assim, ó, traz aí essa moeda aí. Quando ele viu, estava lá a imagem de César, o que ele disse lá? Basta ler a Bíblia. Ele falou assim, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Me explica. E eu como tenho essa visão assim, eu dou exemplo para as pessoas assim. Eu que sou pastor e prego fora, eu subo no púlpito, nos púlpitos de igreja, e eu fico olhando lá para baixo, e quando o pastor ou alguém vai ler a Bíblia, fala assim, abra sua Bíblia no livro tal, versículo tal, capítulo tal, o povo abre, mas naquele momento nem todos estão prestando atenção. E quando chega em casa, a Bíblia, ela fica lá até o próximo culto. E aí vivem esse monte de mentira. Então, o que eu peço para vocês é assim, quer viver a antiga aliança, quer viver a lei? Vai ser circuncidado. Mas não esqueça que se você se circuncidar, de nada vai ter valido o sacrifício de Jesus Cristo para a sua vida. Amém? Então é isso. Eu peço muito para vocês toda a atenção do mundo em relação a essas coisas. E eu quero ler aqui Efésios 2, versículo 11 ao 13, que diz assim, ó: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Até aí. Um ritual exterior e humano. Então, pregar a antiga aliança e não viver aquilo que Jesus nos deixou como testamento é mentira. Então, quer pregar, quer viver no dízimo e oferta, quer viver enganando o povo, vai se circuncidar. Amém? Desculpe até o meu tom de inconformado, mas é assim que eu fico mediante a tudo que eu vejo pregadores nas igrejas. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz. Compartilhe esse vídeo, dá um like, inscreva-se se você não é inscrito no canal, e amanhã estou com outro vídeo aqui. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz, e para aqueles que amam Jesus Cristo, um grande abraço, e sigam firmes na leitura do Evangelho, para que vocês não sejam enganados. Amém? Um abraço, até mais, valeu.